técnicos. Pedro, pode iniciar, eu já estou iniciando a gravação. Muito bem. Bom, pessoal, antes de mais nada, o nosso pedido de desculpas aí, eu tive um problema de internet aqui em casa e graças ao Thomas e ao Fernando aí eu consegui resolver por um outro caminho. Espero que não interrompa a minha atuação ao longo do webinar. Mas, enfim, muito obrigado pela compreensão de vocês e uma boa noite para todos nós. Bom, começando aí aquilo que a gente tem para oferecer para a noite de hoje, eu vou estar falando aí sobre o nosso webinar que trata dos principais erros a evitar na análise do ambiente. Essa análise de ambiente, essa avaliação do ambiente de negócio é um aspecto crítico para o sucesso e sustentabilidade de qualquer empresa. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo ele é cheio de desafios e tem armadilhas que precisam ser compreendidas para a gente ter uma atuação adequada. E para isso que existem ferramentas, existem metodologias para que a gente possa trazer um bom resultado para as empresas e hoje a gente vai estar explorando exatamente isso, apontando os principais erros que podem acontecer dentro desse ambiente. E para que a gente possa explorar isso em profundidade, eu vou estar pedindo para o Fernando Carvalho se apresentar, que é um especialista no assunto. Ele tem uma vivência muito forte e grande em relação a isso e com certeza vai dar insights extremamente importantes para nós na noite de hoje. Fernando, por favor. Ok, Pedro, boa noite a todos os nossos convidados aqui. Pelo que eu vi aqui na lista de participantes, tem convidados até da Europa com a gente aqui hoje, viu, Pedro? Então, estamos com uma concorrência uma audiência muito boa aqui. Então, rapidamente me apresentando aqui, eu sou um profissional que começou na área de TI, teve uma longa carreira aí na área de gestão, na área de estratégia, tanto em organizações do setor privado quanto do terceiro setor. Dei aula há muito tempo nos cursos de pós-graduação da Federal aqui de São Paulo, também do Mackenzie, e atualmente eu desenvolvo trabalhos de consultoria por meio da minha consultoria, a Itus Consultoria. É isso, Pedro. Em resumo, essa é a minha apresentação. Maravilha. Então, assim como a gente costuma fazer, eu gostaria de pedir para o Thomas para fazer alguns alertas aí, algumas orientações ao longo do que vão ser praticadas ao longo do webinar. Thomas, por favor. Ok, deixa eu abrir a apresentação. Então, boa noite a todos novamente, né? Sejam muito bem-vindos a este webinar de junho. Eu gostaria de passar só algumas informações, né, com relação à nossa plataforma que nós utilizamos. Durante o webinar, né, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum insight e gostariam de perguntar, né, para os nossos palestrantes, né, por favor, utilize a ferramenta Q&A, que seriam as perguntas e as respostas, né? Essa ferramenta, por meio dela, nós podemos enviar as perguntas diretamente aos palestrantes. Geralmente o pessoal às vezes confunde com o bate-papo, só que o bate-papo, dependendo do assunto, começa a ter muitas coisas e acaba se perdendo. E também nossos palestrantes não conseguem receber uma notificação que apareceu uma pergunta para eles, né? Então, se forem fazer alguma pergunta, por favor, utilize a ferramenta Q&A. E lembrando também que no final deste webinar teremos também uma pesquisa de satisfação para a gente avaliar nosso webinar, né? Para a gente sempre estar proporcionando melhores webinars, de modo que a opinião dos senhores é muito importante para a gente estar sempre aprimorando, né, o nosso trabalho, tá bom? E, pessoal, antes da gente efetivamente começar o nosso webinar, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, que graças a eles é possível a gente continuar fazendo aquilo que a gente já está fazendo há 43 webinars, ou seja, procurando dar a melhor qualidade da informação para os gestores, para os sócios de empresas, para que eles tenham um conhecimento mais aprofundado sobre o tema que a gente explora. Esses patrocinadores e parceiros são a Britec, que é uma fintech nacional já atuando em 22 ou 23 países, a Leveros, que é top 5 em climatização aqui no Brasil, e a ACT, que é o Advisor Council Team, que nos apoia dentro dessas iniciativas de trazer o melhor conhecimento para vocês. Então, agora, começando efetivamente,
eu gostaria de começar o nosso web fazendo uma pergunta para o Fernando. Quando a gente fala em análise de ambiente de negócios, é muito importante a gente ter um alinhamento de o que significa a análise de negócio. Então, eu gostaria que você desse uma explanação sobre isso daí, Fernando, para a gente estar na mesma página em relação à visão da análise de negócio. Por favor. É muito interessante, Pedro, a gente começar com essa descrição, porque essa análise, né, o estudo do ambiente de negócios, é uma atividade muito importante, de fato. Né? Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, uma pesquisa nos Estados Unidos, tá? Mercado americano. Apenas 35% das empresas sobrevivem depois de 10 anos. É um percentual muito baixo. Então, a gente entende que essa sobrevivência, né, que é o que todos os gestores querem, os empreendedores querem tocar uma empresa que, de fato, tenha longevidade. Então, o que é essa análise do ambiente de negócio? É uma reflexão que uma organização, seja uma empresa, seja uma organização da sociedade civil, do setor público, a reflexão que essa organização faz acerca das forças internas e externas, tanto as forças presentes quanto futuras, que podem impactar no seu desempenho. Eu vou até pedir para o Thomas colocar para a gente um slide aqui, que eu acho que ajuda a explicar um pouco essa ideia. É uma etapa assim, importantíssima, né, em qualquer processo decisório, principalmente em processos de formulação de estratégia. Então, a gente fala assim de ambiente de negócios de forma genérica, mas mesmo organizações que não visam lucro, que não têm um negócio que seja tocado por ela, têm a necessidade, têm ganhos em fazer uma análise como essa. Então, a gente poderia pensar aqui, olhando essa figura, que em termos de abrangência, essa análise de negócios ela pode se dar tanto internamente na empresa, então aí no centro desse círculo amarelo a gente vê isso, como no setor em que essa empresa atua, ou na sua região, no seu país, ou até no mundo, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais mercados globalizados em várias áreas de atividade econômica. Agora, em termos de horizonte de tempo, olhando aí para a direita do slide, a gente pode pensar que essa mesma análise, em vários níveis de abrangência, ela pode ser feita no momento presente, ou num futuro próximo, ou até num futuro distante. Evidentemente que a gente não tem bola de cristal e que essa análise, quanto mais distante no tempo, mais imprecisa ou mais probabilística ela se torna. Mas eu diria que a análise de negócio é isso, essa reflexão nessas duas vertentes, em termos de abrangência e em termos de longevidade no tempo. Legal, Fernando. Bom, foi importante ouvir essa apresentação do contexto da análise de negócio, mas eu gostaria de ouvir também dos presentes como que eles enxergam isso daí, o quanto eles praticam, o quanto eles conhecem isso. E para isso, eu vou pedir para o Thomas apresentar a pesquisa, a primeira pesquisa, para a gente poder interagir com o nosso público interno, tá? Muito bom. Bom, a pergunta é como você faz análise de ambiente de negócio? Existem algumas opções aí de resposta e vocês aí teriam agora 30 segundos para fazer essa marca aí na pesquisa. De preferência que todos sejam sinceros, né, Pedro? Sem dúvida. É uma base de tudo, né? Sinceridade, transparência. Muito bem. Bom, então a gente já tem aí uma compilação aí dos resultados e vou começar pelo resultado que seja o mais representativo, tá? Que é de 60%, em que as pessoas disseram que na maioria das vezes faço de forma estruturada. Depois eu vou fazer os comentários. 20% dizem que na maioria das vezes faz de forma pouco estruturada ou simplesmente não faz. Então, para aqueles que fazem de forma estruturada,
é muito importante ouvir isso daí. Eu fico super feliz em saber que vocês já têm uma estrutura de apoio e de execução das atividades associadas à análise de negócio. Então, parabéns a vocês e espero que a gente possa contribuir com alguns aspectos adicionais aí que melhorem o nível de profundidade ou de entendimento desse assunto por vocês. Em relação a quem está com 20%, a gente precisa sempre pensar no que significa dar apoio ou enxergar de uma forma adequada a nossa estrutura de negócio. Então, o mundo de hoje, como o Fernando já citou, ele é um mundo que exige esse nível de preocupação, esse nível de cuidados para que haja uma perenidade dentro da atuação da empresa. Tá? E para as pessoas que não fazem, eu recomendo fortemente para que comecem a se preocupar com isso daí e avancem o mais rapidamente possível em relação a isso. Isso em benefício da própria atuação dentro da empresa, como em benefício da empresa propriamente dita. Tá? Então, Fernando, eu gostaria de entrar um pouquinho nesse conceito, porque tem muitas vezes que pessoas, os profissionais, ou os gestores de empresas, ou mesmo sócios, eles lidam muito com o seu negócio na base da intuição, na base da sua percepção pessoal. Tá? Então, a pergunta que eu te faço o quanto você considera de importante termos métodos de análise em ambientes de negócio? Olha, Pedro, em geral, nós brasileiros, a gente é um pouco avesso ao uso de métodos, né? A gente gosta dessa liberdade criativa, né? Que dizem que o brasileiro tem, e talvez isso nos atrapalhe de alguma maneira. Por exemplo, na nossa enquete agora, algumas pessoas disseram que não fazem análise de ambiente, mas certamente fazem. Talvez tenham sido até rigorosas demais, né? Porque sempre que uma empresa, uma organização, uma pessoa vai tomar alguma decisão, alguma análise é feita, né? Tem orçamento, tem dinheiro, isso tende a dar certo, não tende a dar certo, é um bom investimento, é um bom caminho ou não. Então, isso já é alguma análise. O problema é que nem sempre, como você disse, a gente faz essa análise usando algum método. Tem um slide aqui que a gente mostra. Thomas, por favor, mostra aí para a gente um slide que fala um pouco dessa utilidade dos métodos, né? Porque quando a gente usa um método para fazer alguma coisa, claro, a gente está usando um jeito de fazer que já foi testado, já foi usado por muitas pessoas, então isso nos dá mais segurança, né? Tem um roteiro para a gente poder aplicar, facilita a utilização dentro da empresa, porque isso minimiza também os erros na hora da gente fazer análise do ambiente e cria até um padrão de comunicação interna. Várias pessoas de equipes diferentes podem fazer essa análise, podem usar o método, podem colaborar na análise do ambiente porque está sendo usado o mesmo método. Então, eu diria assim que, apesar da nossa aversão ao uso de método, nós já usamos muitos métodos na vida empresarial e até pessoal, né? Então, essa parte de baixo do slide mostra alguns exemplos, né? Orçamento. Quem vai fazer um orçamento usa algum método de orçamentação. Quem vai criar na sua empresa algum demonstrativo financeiro, seja de resultado, seja qualquer demonstrativo, usa um método. Até quem vai fazer um bolo usa um método que é uma receita. É claro que depois que você usa esse método muitas vezes, você fica treinado, memoriza e não precisa mais ler o método. Mas que tem um método por trás da atividade, tem. Ninguém ousaria publicar um balanço da sua empresa, por exemplo, sem ter usado um bom método de elaboração de balanço. Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente refletir. Podemos fazer análise sem métodos, mas, felizmente, muitos dos participantes hoje aqui disseram que usam algum método bem estruturado. Isso é muito saudável e a gente pode trocar umas ideias aqui depois de alguns desses métodos que o mercado normalmente utiliza. E, Fernanda, normalmente quando a gente fala em métodos, vem à minha cabeça assim, uma correlação
com técnicas a serem utilizadas. Tá? Dentro desse cenário de ambientes de negócios, você poderia falar um pouco das principais técnicas utilizadas no mercado para isso? Posso sim, posso sim. Tem um slide aí, Thomas, que a gente apresenta as principais técnicas, né? Então, eu agrupei aqui em 3 blocos. Esse primeiro bloco são técnicas que são usadas normalmente para análise de ambiente propriamente dita, né? A famosa análise PESTEL, ou PEST, como ela começou, um nome até meio estranho, né? Mas começou assim, o primeiro nome de batismo dessa análise era PEST, né? Ou seja, a análise dos fatores externos no âmbito político, econômico, social, tecnológico, meio ambiente, legal, jurídico. Isso é análise PESTEL. Ou análise setorial, as conhecidas também 5 forças de Porter, que até hoje são assim um framework bem interessante para a gente analisar a competitividade num setor. Análise SWOT, que foi aportuguesada aqui para análise fofa, né? Os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos, as ameaças. Uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente faz também, que é a análise SWOT cruzada, que é um passo além da análise SWOT, que gera muitos insights, muitas ideias aí para iniciativas, para objetivos da empresa. Análise de cenários, que é uma outra técnica muito utilizada no mercado. E aí, um segundo bloco, que não são exatamente análise de ambiente, mas muitas vezes se confundem e são usadas com esse objetivo. São técnicas mais para análise de portfólio, ou para criação de produtos, ou para criação de negócios, de serviços, que são a matriz BCG, da consultoria Boston, ou também o BMG Canva, o Business Model Generator, que é uma técnica para você poder fazer um direcionamento, um planejamento de um novo serviço, quando a empresa vai lançar um serviço desse. E, por último, eu deixei aqui análise de stakeholders, porque é um tipo de análise de ambiente, mas é uma análise muito restrita quando você vai fazer um projeto, por exemplo, e você analisa as pessoas envolvidas e impactadas num projeto. Então, resumidamente, Pedro, eu diria que são essas aqui as principais técnicas que são utilizadas atualmente no nosso mercado e também em outros países para fazer análise de ambiente. Legal. Eu acho que seria interessante, Fernando, a gente ouvir, através de uma pesquisa que a gente tem aqui, quais são as técnicas de análise de ambiente que os nossos participantes já utilizaram com sucesso. Tá? Seria muito bom. Thomas, por favor, você poderia projetar a pesquisa de número 2? Então, aqui novamente existem algumas opções. Vocês podem escolher mais do que uma, tá? Quem já teve experiência com múltiplas técnicas ou ferramentas aí de análise. E, novamente, os 30 segundos aí para isso. É interessante a gente ver as respostas, que algumas dessas técnicas são usadas conjuntamente, né? Então, você pode fazer uma análise setorial de Porter para ver o ambiente externo, mas também fazer uma análise SWOT para cobrir um pouco a análise do ambiente interno. Então, vamos ver o que os participantes já utilizaram bem aí. Pedro, eu tô tentando aqui, só que tá dando um problema aqui na pesquisa. Peraí, vou tentar fazer um. Tá Perdão. bom? Podemos fazer pelo chat, Thomas? Pode ser pelo chat, que é melhor, porque aqui tá travando. Ótimo. Então, por favor, escrevam aí no chat quais dessas técnicas vocês já utilizaram com sucesso, né? Análise SWOT, SWOT cruzada, a PESTEL, a análise de cenários. Deem uma dica aí nos comentários de vocês para a gente poder verificar. Eu só não sei se a gente vai conseguir visualizar daqui, Thomas, o chat. Conseguimos?
Eventualmente, Fernando, a gente pode abrir aí a página do chat e a gente dá uma repassada em cima do que foi respondido. Tá E eu bom? acho que é importante ver se o quanto de pessoas já utilizaram, tá? E assim, eventualmente, se tem assim, uma preferência de uso, porque esse é um Perfeito. outro assunto que eu gostaria de abordar depois Viu? dessa nossa pesquisa, tá? Um participante aqui do nosso webinar até comentou aqui que ele não tinha conseguido votar. Talvez tenha dado mesmo algum problema aí na enquete, né? Sim, eu estou tentando clicar aqui, mas eu aperto o botão de lançar a enquete, só que não lança. Tá? Sem problema. Alguma resposta no chat, Thomas? Algum comentário deles? Se for assim, utilize a ferramenta Q&A, pessoal. Eu acho que aqui pelo menos o chat estaria aberto, né? Mas hoje tem alguns probleminhas também no web, né? Da plataforma Zoom. Mas então utilize a plataforma, a ferramenta Q&A, por favor. Ok, muito É, bom. Boa saída, Thomas. Isso aí. Thomas, o chat não está aberto, eu estou abrindo aqui Tá, o. tá aberto. O Durval conseguiu responder, SWOT. É, ele respondeu no Q&A, né? Tá bom. Isso. Mas Durval, foi nosso através do parceiro chat? da projeção. Então tá bom. O Durval, acho que você quis dizer SWOT, né? Que é a análise de forças internas e externas, é isso mesmo. E aí, dependendo das forças, a gente tem que chamar SWAT mesmo para resolver os problemas, né? A gente já tem uma segunda pessoa, que é o Marcelo Carvalho, também respondendo pelo SWOT, tá? Perfeito, perfeito. Então vamos ver É, se de tem mais. fato, a SWOT é uma das técnicas mais utilizadas, mais conhecidas. O Carlos comentou também, olha, ele já usou SWOT, o Pestel, análise de cenários e também a matriz BCG. O Carlos já é um expert Ele, ele, nesse tema. Muito bom, Carlos, ótimo. ele já é um mestre no assunto, né? Perfeito, ótimo. Isso é muito bom, é bom ver esse nível de utilização, né? Tá ótimo, vamos seguindo Bom, então. eu acho que por enquanto são essas as respostas aí. Eu não sei se alguém teve dificuldade aí de escrever alguma coisa. De qualquer forma, tem uma pergunta aí que sempre a gente tem multiplicidade de ferramentas para serem utilizadas ou metodologias serem utilizadas. Eu vou te perguntar, você que tem essa vasta experiência aí, tem alguma que você recomende mais fortemente, que você considere como uma ferramenta diferenciada, melhor para ser utilizada? Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedro, porque a resposta, como sempre, é depende, né? Thomas, mostra o slide que a gente preparou aí para falar desse assunto, porque aqui dá para explicar bem essa questão, né? Como a gente comentou, há vários níveis de abrangência para essa análise de ambiente, desde a análise interna da empresa até uma análise no planeta em relação a algumas questões. Então, eu não tenho uma recomendação. O que a gente pode falar é que, dependendo da necessidade, do nível de abrangência que a empresa precisar fazer, que o gestor precisar fazer, ele pode usar uma ou outra técnica. Por exemplo, para analisar a empresa e o seu contorno mais próximo, ele pode usar SWOT, pode usar SWOT cruzada, que é bem recomendável, pode usar o BMG, o Canvas, isso pode lhe trazer informações importantes. Se ele estiver analisando o setor dele, aí talvez já seja mais interessante ele partir para análise de Porter. Se estiver olhando uma abrangência maior no nível da região, do país, Pestel já começa a ser algo interessante. BCG também é algo bem útil. O que a gente tem que entender, caminhando até para cenários, né, na análise mais abrangente, é que algumas dessas técnicas não fazem muito sentido se você tiver uma abrangência muito limitada. Por exemplo, não faz sentido você usar a análise Pestel se você estiver pensando só no nível da sua empresa, da sua organização. E também não faz muito sentido você pensar em SWOT quando você está pensando num nível muito abrangente.
porque aí as tendências, oportunidades, ameaças serão muito amplas para você poder fazer o mapeamento, a mensuração e a utilização específica para a sua empresa. Então, eu diria que isso caminha um pouco com o nível de necessidade da empresa, qual análise a empresa precisa fazer, qual análise é viável fazer nesse momento, porque, claro que para você fazer algumas dessas análises, você vai precisar investir em alguma pesquisa, investir tempo para poder levantar dados, isso tudo, então, tem que ser colocado à luz da sua necessidade, do benefício que você vai ter com essa análise. E aí, dentro dessa situação aí que você explorou agora, eu gostaria de trazer alguma coisa a nível de uma visualização do quanto dessas técnicas ou ferramentas elas evitam erros na análise de ambientes de negócio. Só para a gente ter uma visão clara, o quanto que isso daí efetivamente é um ponto de contribuição. Esse é um ponto interessante, né, Pedro? Porque não tem jeito, né? Aonde o ser humano está envolvido, pode haver alguma falha, pode haver algum erro. Então, o fato da empresa utilizar uma técnica de mercado para análise do seu ambiente de negócios, e essa técnica, esse uso, claro, mitigará alguns erros, principalmente no processo decisório da empresa. Mas é evidente que sempre poderá haver alguma dificuldade, alguma falha, até porque nós não temos controle sobre o futuro. Nós podemos até inferir, podemos imaginar, podemos analisar tendências, mas a gente não tem certeza sobre aquilo que vai acontecer na semana que vem ou ano que vem, muito menos daqui a 10 anos. Quanto mais o mundo vai se tornando VUCA, não é? Mais vai se tornando difícil também fazer algum tipo de análise mais prospectiva, mais projetiva. Isso não quer dizer que a gente não deva pensar sobre o futuro, mas a dificuldade para a gente estabelecer algumas tendências fica muito maior. A falta de uma análise, de uma técnica, eu digo, para fazer essa análise, isso sim pode levar a alguns erros. Eu acho que há pelo menos aí uns 5 tipos, eu listei aqui para poder falar com vocês, pelo menos 5 erros típicos e principais que um gestor poderia incorrer na análise de ambiente quando ele não usa nenhuma técnica estruturada. E, Fernando, só uma colocação, ou se não, uma contribuição que eu gostaria de dar, porque sempre que a gente entra nesse cenário aí, a gente se baseia em informações, né? E se a gente parte de informações que não são bem extraídas ou confiáveis ou bem avaliadas no seu conteúdo, isso também acaba influenciando a utilização das técnicas, ou não? Claro, com certeza, você tem toda a razão, Pedro. A informação aqui ela é a base de qualquer análise, não é? E também nisso a gente não está muito feliz, né? Porque cada vez mais a gente tem uma avalanche de informações pouco confiáveis, principalmente circulando na internet. Então, é muito importante que ao utilizar qualquer uma dessas técnicas, a empresa possa se valer de fontes confiáveis de informação para poder fazer as suas análises. Perfeito. E aí você mencionou agora há pouco dos 5 erros, né? Qual seria o primeiro erro que você citaria dentro desses 5 erros aí? Perfeito. Thomas, por favor, me ajuda aqui à medida que a gente for vendo esses erros. O erro número 1, na minha opinião, é a empresa, a organização não olhar para fora. Às vezes o empreendedor ele está tão entusiasmado, está tão focado na sua ideia, no seu projeto, na sua empresa iniciante, que ele acaba esquecendo de olhar ao redor. Ele pensa que a sua ideia é tão maravilhosa que esquece de olhar a concorrência, por exemplo. E eu trago aqui um exemplo para a gente se lembrar. Alguns anos atrás, a gente gostava muito de alugar fitas de vídeo na Blockbuster, né? Eu sei que aqui ninguém é tão jovem que não tenha
convivido com essa realidade. A Blockbuster tinha uma ótima infraestrutura física, era um prazer ir à loja da Blockbuster, escolher dentre aquelas centenas de filmes, né? E a Blockbuster continuou aí investindo na locação com lojas físicas, na expansão das suas unidades, naquele marketing tradicional, e ela não olhou para fora. Ela ignorou as mudanças tecnológicas, mudanças de comportamento, o advento da internet, do streaming, e acabou sucumbindo, né? O negócio Blockbuster acabou sucumbindo, tentaram fazer alguns ajustes depois, mas na verdade eles acabaram. A Blockbuster até recusou uma proposta de parceria com a Netflix em 2000. Em 2010 ela declarou falência, pela falta do olhar para fora. É nesse ponto que eu reforço aquela ideia, Pedro, de que as técnicas de análise de ambiente, elas nos dão um roteiro de procedimentos de análise e que nos obrigam a olhar para fora, por exemplo. Então, esse erro, quando a gente usa uma técnica, ele já é mitigado porque a gente vai olhar. Então, é até bíblico, né? A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Então, quando uma empresa vai muito bem, inclusive, isso pode lhe trazer algumas dificuldades se ela não olhar ao redor, não olhar para o mercado. E, a bem da verdade, a gente tem uma infinidade de exemplos que corroboram assim a afirmação que você fez. Assim, de imediato, assim, eu lembro o cenário da Kodak, a situação da IBM. Eu Então, vou citar, muito bom. então, enfim, tem muitos, e é muito importante essa visualização e enxergar como que o mundo está se movimentando e, principalmente, o que o mundo está precisando efetivamente. Porque, antigamente, as empresas decidiam o que o mundo vai consumir. Hoje, o mundo, as pessoas, os negócios decidem o que elas precisam, tá? E tudo isso é olhar para fora. Muito, muito legal essa tua colocação aí. Mas, assim, já que você começou, agora você vai ter que contar todos os segredos, tá? Agora eu quero saber da segunda, do segundo erro. Tá? Vamos Então, lá, vamos Thomas. lá. Erro número 2. O erro número 2 é o gestor, o profissional, o líder, não observar a organização de uma forma holística, de uma forma integrada. Muitas vezes a organização acaba tendo um olhar viesado, né? E acaba considerando alguns aspectos da sua atuação, mas não a sua atuação de forma ampla, de forma global. É mais ou menos assim, fazendo uma analogia pobre aqui, como se um atleta fizesse academia apenas para fortalecer os músculos da perna direita, né? E ele esquece do restante do corpo. Isso nunca vai funcionar. E o exemplo que eu trago é o da Boeing. A Boeing criou uma aeronave, o 737 MAX, e teve um erro estratégico aqui, porque ela ficou muito fixada, muito viesada para olhar as suas metas financeiras na competição no mercado. E ela acelerou o desenvolvimento dessa aeronave para ter resultados financeiros maximizados, breves, rápidos e tal. E aí pressionou a área de engenharia, pressionou a comunicação interna falhou, treinamento dos pilotos foi minimizado para ganhar tempo, para reduzir custo, aumentar o lucro. E aí o foco nessa questão financeira foi tão grande que eles acabaram tendo muitos problemas com essa aeronave. Então eles tiveram 2 acidentes fatais em 2018 e 2019, com 346 pessoas mortas. Houve uma suspensão global dos voos dessa aeronave, um prejuízo bilionário, danos severos na reputação da marca. E, inclusive, infelizmente, recentemente a gente teve um novo acidente, uma outra aeronave da Boeing, né, o 787, e as causas estão sendo estudadas ainda. Então, quando uma empresa ela foca exclusivamente num aspecto do seu desempenho, nesse caso aqui o aspecto financeiro, há um problema grande aí nessa análise de ambiente também. Mesmo que ela olhe para fora, olhe para dentro, ela está olhando de uma maneira viesada. E as técnicas tendem a nos ajudar a ampliar essa visão
inclusive com a visão de mais de um especialista na empresa para nos trazer uma visão mais ampla. E olha, esse foi um excelente exemplo, Fernando, porque a Boeing era um ícone de mercado, tanto na visão dos consumidores, quanto na visão do mercado de aviação propriamente dito. E era quase que um sinônimo de segurança. Então, quando se falava Boeing, se pensava em segurança. E ela acabou perdendo muito disso daí, né? Então, é muito bom a gente entender isso daí, porque de vez em quando, assim, caminhos errados levam a uma dificuldade muito maior do que aquela que está existindo naquele momento, que pode ser uma dificuldade financeira, tá? Que se torna muito maior, perde a imagem de segurança dentro do campo da aviação, por exemplo, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou muito insistente, já que você já contou dois, eu vou te apertar mais um pouco para você contar a terceira também. Vamos lá, está preparado, está na manga. O erro número 3 que uma organização pode cometer na análise de ambiente é não pensar no futuro. É dirigir olhando apenas para o retrovisor, olhando para os lados. Nenhum de nós, em sã consciência, faria isso, né? Mas há empresas que fazem isso. Eu dou o exemplo desse olhar para o futuro, um trabalho que o Marcelo Carvalho faz, que estava com a gente aqui como na nossa audiência. O Marcelo é um economista lá na Europa e ele trabalha fazendo palestras para várias empresas, justamente para ajudar as empresas a entenderem para onde vai o futuro da economia global, principalmente americana, chinesa agora, com nessa era Trump, nessa era de guerras que a gente está vivendo. Então, olhar para o futuro é essencial. Um exemplo que eu dou aqui, muito próximo de nós, é o exemplo dos despachantes. Não quer dizer que o despachante tenha desaparecido, mas a maioria deles fechou. E por quê? Porque faltou o olhar para as tendências de digitalização dos serviços governamentais, o aparecimento de novas tendências ou novas disposições dos clientes em terem serviços de forma online, a automação dos processos burocráticos via plataformas, a expectativa do consumidor por autonomia, por agilidade, por transparência digital. Ou seja, conclusão, a maioria dos serviços prestados pelos despachantes hoje pode ser feita diretamente por nós na internet ou em startups de automação. Então, veja, os despachantes pararam de olhar para o futuro, alguns deles, a maioria deles não se adaptou e também o negócio deles foi totalmente comprometido. Hoje nós temos todos os serviços na ponta do dedo, no celular, com aplicativos dos bancos e outros aplicativos, e a gente não precisa mais desse tipo de serviço para a maioria das coisas que a gente tem que fazer. Esse foi novamente um bom exemplo aí, e quando você estava falando, me ocorreu também um exemplo das agências de turismo. Quer dizer, antigamente era praticamente impossível planejar uma viagem sem ter uma agência de turismo dando suporte. E a partir de um momento que é relativamente recente, hoje a gente tem todas as informações para fazer o planejamento, inclusive tomar as ações necessárias aí. Estou complementando aí mais Boa. esse exemplo muito bom que você trouxe. E aí, agora começar a me tornar um cara chato. E a quarta, qual foi o quarto erro? Tá bom, vou te falar do quarto e do quinto já, assim você não Tá passa. bom. Obrigado. O quarto erro, Pedro, é a empresa ficar limitada nas suas áreas de conhecimento. Tem um ditado que diz que para bom martelo todo parafuso é prego, né? E às vezes desse aspecto de conhecimento vem algum viés na análise também. O viés que vem da nossa própria especialização. Então, às vezes o gestor da empresa, o fundador da empresa, o diretor da empresa, ele é um cara muito bom em marketing, por exemplo, mas ele deixa de olhar para aspectos ligados à tecnologia, só porque não é a área de conhecimento dele, ou vice-versa. Então, às vezes, a gente é tão bom, tão experiente, a gente conhece tão bem algumas coisas, que a gente não dá a devida importância
para variáveis que vêm de outros lugares, de outra área, de outro ponto de influência no mercado. E aqui que eu quero pegar aquele exemplo que você comentou da Kodak, né? A Kodak, de fato, ela dominava o mercado de fotografia analógica, né? Era especialista nesse tipo de mercado, com os filmes, principalmente, e com a revelação, o processo de revelação, e ela protegeu a sua cadeia de valor tradicional. Filme, papel, revelação e assim por diante. E mesmo quando começaram a surgir as câmeras digitais, e a primeira parece que foi desenvolvida por um técnico da própria Kodak, mas eles não deram bola para isso, porque não era a especialidade da empresa, e perderam o bonde da história na fotografia digital, no avanço desse tipo de mercado, porque o consumidor mudou o seu comportamento, mudou a sua demanda, e eles perderam totalmente o mercado para os concorrentes que abraçaram o mundo digital. Então, eles deixaram de prestar atenção numa área que não era a sua área principal de competência, e isso trouxe um viés para a sua própria análise de mercado. E aí, Pedro, para a gente finalizar essa série, o erro número 5 é o próximo slide, viu, Thomas? Que é não identificar os riscos e as oportunidades com maior potencial. Por que eu coloco isso como um possível erro? Porque quando a gente faz uma análise, mesmo que ela seja muito simples dentro da empresa, a gente vai ver que há, por exemplo, muitos pontos fortes, muitos pontos fracos, muitas ameaças, muitas oportunidades, mas alguns deles são potencializados quando você olha esse conjunto como um todo. Quando você tem um ponto fraco, que ele é maximizado por uma ameaça existente. Ou quando você analisa uma determinada oportunidade que é maximizado, seu potencial é maximizado pela existência de um determinado ponto forte. Então, essa análise, a SWOT cruzada, por exemplo, ela nos permite verificar quais são as forças de maior potencial ou de maior risco para a gente aproveitar ou para a gente se proteger dentro da organização. E o exemplo de negócios que eu trago aqui é o exemplo do Yahoo. O Yahoo rejeitou a compra pelo Google e fez uma má gestão porque não percebeu o tamanho do risco que ele estava enfrentando com o domínio da busca online pelo Google, com a ascensão das redes sociais pelo Facebook, com a criação de um ecossistema digital integrado. Então, o Yahoo, que chegou a ser um dos portais mais valiosos da internet, ele foi vendido por uma fração do seu valor de mercado, porque ele não percebeu o tamanho do risco que ele estava vivendo. Então, esse seria um exemplo aí desse quinto tipo de problema que a gente pode ter, viu, Pedro? E assim, dentro desse contexto todo, que obviamente ele soma complexidades na atuação do gestor de uma empresa, eu gostaria de perguntar para você quais seriam caminhos ou como os gestores poderiam evitar esse tipo de situação, esse tipo de erros. Ok. Thomas, me ajuda de novo com o slide aqui para ilustrar o que a gente vai comentar, por favor. O que a gente precisa entender é que se nós queremos e entendemos que é necessário, é importante, é bom para a organização fazer análise de mercado, análise do nosso ambiente de atuação, tanto interno quanto externo. Se isso é bom, e a gente tem técnicas disponíveis, tem ferramentas disponíveis, naturalmente a recomendação para a gente poder fazer isso bem é usar a ferramenta apropriada, conhecendo bem cada uma dessas ferramentas para saber o momento certo de usar cada uma delas, usar cada uma delas com a receita de bolo apropriada para ter as informações corretas, as verificações necessárias, discernindo, né, a finalidade de cada técnica e também capacitando o time da empresa
Porque não adianta apenas o gestor da empresa, o principal líder, entender bem a técnica, saber usar bem a técnica, se ele não explicar para o seu time, não reunir o seu time com as várias especializações, os vários olhares, né, os vários ouvidos colocados no mercado para entender num processo colaborativo, poder formatar uma boa análise do mercado que a empresa atua. Então, eu diria que o principal aqui, a principal recomendação seria essa ideia, para o gestor evitar esses erros, ele buscar educar-se continuamente nesse assunto. E, claro que para poder usar essas técnicas, a empresa precisa estar o tempo todo antenada, ligada com as coisas que vão mudando, porque o mercado muda muito rapidamente. Então, também não adianta a gente fazer uma análise de ambiente agora e só fazer outra daqui a 10 anos. O mundo vai ser totalmente outro, talvez a gente não esteja aqui para contar a história. Perfeito. E, assim, eu gostaria de agora fazer um comentário. Ele não foge do nosso webinar, mas é um complemento do nosso webinar. E tem um pouco de história por trás disso daí, porque até o ano passado nós havíamos feito 40 webinars. E foram sempre com uma preocupação em trazer para o mercado, trazer para os gestores, para os sócios de empresas, etc., um nível de conhecimento relacionado ao que era importante naquele momento no cenário empresarial, para que essas pessoas tivessem uma condição adicional de interpretação, de avaliação e de tomadas de decisão em cima dos seus negócios, porque isso poderia ser um grande diferencial ou trazer um grande prejuízo ao não tomar decisões em relação a isso. E ao longo desse ano passado, eu tive, principalmente no segundo semestre, eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores, alguns sócios de empresas que costumam nos seguir dentro dos nossos webinars e ouvir de uma forma assim repetida um comentário que, em síntese, diz o seguinte: poxa, Pedro, é tão legal vocês estarem apresentando os webinars de vocês, isso daí me traz uma necessidade de reflexão sobre aquilo que a minha empresa está vivendo, ou aquilo que eu faço na minha gestão de empresa, e, assim, isso me deixa muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu preciso de um pouco mais do que isso daí. E um pouco mais não é só o que dar atenção, mas como exercer os caminhos necessários para que essa atenção seja bem sucedida. E, em função disso daí, com o comitê que nós temos de gestão do Hub da Gestão, inclusive eu tenho a felicidade de ter o Fernando como membro desse comitê, entre outras pessoas que são altamente relevantes e altamente preparadas, nós decidimos fazer um complemento aos nossos webinars. Ou seja, para cada tema que a gente apresenta, a gente deixa associado um curso, que é um curso de preparação às pessoas, aos gestores, de como exercer os caminhos para que haja uma possibilidade crescente de sucesso dentro do tema abordado. E, obviamente, como consequência, sucesso para a empresa. Então, nós já fizemos isso daí. O primeiro webinar desse ano que tratou como implementar a inteligência artificial. Nós criamos um curso com 4 módulos para isso. Daí, na sequência, o segundo webinar tratava de lideranças, que é um aspecto extremamente relevante. Eu tive a felicidade de participar de uma associação americana de planejamento estratégico e, por incrível que pareça, o grande problema que existe nas empresas, na execução do planejamento estratégico, é problema de liderança. Tá? Então, é só uma informação adicional. E hoje a gente está vendo esse tema que é extremamente importante, que é essa análise aí que a gente abordou dentro do momento empresarial,
e a gente deu uma série de indicações o que é importante tratar, tá? E a gente também, o Fernando teve o carinho de preparar um curso muito bem elaborado, tá? Para tratar de como fazer a coisa acontecer de uma forma bem sucedida. Eu até posso pedir para você falar um pouco disso. Eu já havia pedido para você preparar alguma coisa nesse sentido. Claro, Seria possível, não? claro, claro. Tem um slide aqui para apoiar a gente e para tornar a comunicação mais visual. Thomas vai mostrar aqui para a gente. A gente está chamando o curso de como usar o ambiente de negócios a favor da organização. Então, a ideia desse curso é um curso rápido. Acho que tem um slide, Thomas. Esse aqui acho que já vai ficar melhor lá no site, Ah, mas tem tá. um outro slide, que é o último slide aqui da apresentação do webinar. Depois os participantes vão poder acessar lá no nosso site, né? Então, a ideia aqui, indo direto aqui ao ponto do lado direito inferior do slide, a gente vai fazer um curso rápido, são 10 horas de curso, 4 noites, das 19 às 21, 21h30, fazendo um intervalinho ali, e também depois 1 hora de mentoria. A ideia é que a gente aprenda de maneira bem prática como usar algumas ferramentas, algumas técnicas, mas que os participantes do curso apliquem essas técnicas em suas organizações, sejam empresas, sejam do setor público, ou sejam organizações da sociedade civil. Só para dar um exemplo, no sábado, depois de amanhã, eu vou fazer um workshop justamente para fazer a aplicação dessas técnicas, de algumas dessas técnicas, com uma igreja. Então, você veja que a aplicabilidade ela é imensa mesmo, né? E a ideia é que com isso, né, com essas aulas, os participantes consigam compreender a dinâmica competitiva do setor em que eles estão atuando, né, usando técnicas para isso. Eles consigam usar as técnicas para mapear as principais forças do seu ambiente interno e externo, identificando as ações estratégicas com potencial de êxito, justamente como fruto dessa análise, e também a mentoria para colocar a mão na massa e ver essas coisas, não só o aprendizado em nível de conhecimento, mas também em nível de aplicação prática. E o conteúdo que a gente vai ver são as 5 forças de Porter, análise Pestel, SWOT e a SWOT cruzada. É o que cabe melhor nesse tempo de aula aqui, para a gente poder explorar de maneira, um conceito claro, forte, mas também de uma maneira bastante prática aqui, em como fazer essas análises para a sua organização. E lembrar que eu acho que é um ponto que é extremamente relevante, que dentro desse curso vai existir uma mentoria individual praticada pelo Fernando por agendamento. Tá? Então, se você puder falar um pouquinho dessa mentoria também, porque eu acho que isso daí é extremamente importante. Não é só um curso, é um curso para que tenha as ferramentas, o conhecimento das ferramentas necessárias e também orientações na implementação de tudo isso através dessa mentoria, tá? Sim. Naturalmente, Pedro, quando a gente faz um curso desse tipo, de técnicas, né, que não é um curso conceitual, é um curso prático, a gente aprende a usar a ferramenta, a gente faz exercícios durante as aulas para aprender, mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, da nossa organização, da nossa empresa, aí surgem dúvidas. Então, a ideia da mentoria é justamente essa, para que os participantes do curso, uma semana depois do curso ter terminado, em aplicando as técnicas na sua própria organização, eles possam tirar as dúvidas dessa aplicação, eu posso olhar com eles o resultado dessa análise e prestar um tipo de consultoria. Claro que é uma consultoria muito rápida, né? Mas prestar uma consultoria ali no apoio, na verificação da análise que eles fizeram. A ideia do curso não é vender o peixe, é a gente ensinar cada um dos alunos a pescarem seu próprio peixe e fazerem as suas análises com
competência, com qualidade. Inclusive, uma coisa que a gente vai fazer é, ao final do nosso curso, a gente vai sortear alguns livros para os participantes poderem se aprofundar nessas técnicas posteriormente. Maravilha. E agora, assim, já no processo de finalização do nosso evento, eu gostaria, Fernando, que a gente respondesse a algumas perguntas que aparecem aqui no Q&A, tá? Claro. E, assim, vou começar pela primeira delas, que deixa eu só sair daquelas primeiras que eram mais daquele problema lá da pesquisa, tá? Mas, assim, uma pergunta que foi feita pelo Marcelo Carvalho: com que frequência uma empresa deve fazer e refazer essa análise? Boa pergunta. A frequência depende de algumas variáveis. A primeira delas é da volatilidade do mercado em que essa empresa atua. Porque, veja, quantas vezes, com que frequência você vê a previsão do tempo para ver se vai chover? Bom, dependendo da cidade que você mora, você tem que olhar 2 vezes por dia ou mais. Dependendo do lugar, você pode olhar 1 vez por semana e já tem a previsão, e aquela previsão não muda muito. Então, quando você está num lugar que você precisa saber se vai chover naquele dia, você olha a previsão do tempo todo dia de manhã para saber como é que você sai vestido, como é que se você leva o guarda-chuva ou não, e assim por diante. A mesma ideia pode ser aplicada aqui para análise das forças de mercado. Se o mercado é um mercado que muda muito rapidamente, com muita frequência, evidentemente você vai precisar fazer essa análise com mais frequência também, né? E a outra variável é, na análise que você está fazendo, qual o impacto que essa análise terá sobre a sua estratégia. Às vezes, a empresa é uma empresa de ciclo longo de produção. Então, a estratégia dessa empresa não muda, não é revisada muito rapidamente. Outras empresas têm um ciclo curto de estratégia, e aí elas precisam fazer essa análise, talvez trimestralmente, semestralmente, para poder manter. Tanto é que muitas empresas grandes, para poderem manter viva e contínua essa análise de ambiente, de negócios, elas criam uma área chamada inteligência competitiva ou inteligência de mercado. São áreas que continuamente ficam fazendo essa colocação do termômetro no ambiente de mercado para poder avaliar se alguma mudança é necessária na sua própria estratégia. Espero ter respondido ao Marcelo. Se não foi suficiente, ele me contata depois, eu complemento a resposta. Então, tá bom. Bom, tem uma segunda questão que foi apresentada pelo Stanislau, e eu vou ler o que ele escreveu. Sobre o comentário sobre as agências de turismo serem dispensáveis, na minha prática, na advocacia, não parece ser correta a afirmação. As plataformas não dão qualquer assistência em caso de problemas com voos, etc, etc. Penso que ainda assim as agências têm seu papel importante, até pela responsabilidade civil delas. Fica o comentário para a reflexão de vocês. Fernando, já que eu citei o exemplo das agências, se você me permite, eu vou responder para o Stanislau e depois você complementa. Eu Por acho favor. que essa tua afirmação, Stanislau, vai nos ajudar muito a entender aquele aspecto dos erros, tá? Porque eu não falei que elas são dispensáveis e não são necessárias a existência delas, mas elas tiveram que repensar o seu modelo de negócio, enxergar o mercado de uma forma diferente, tá? Para que elas pudessem se ajustar às necessidades dos demandantes de serviços dessas empresas aí. E, assim, tem uma coisa que nunca falha, os números, tá? Os números, eles representam os fatos. E houve uma mortandade de agências de turismo muito grande. E aquelas que sobreviveram, com certeza, elas repensaram o seu modelo de negócio para dar um apoio que é muito mais efetivo do que existia antigamente na figura de agências de turismo.
tá? Então, é isso daí que eu teria para te dizer. Fernando, não sei se você gostaria de complementar. Eu complemento só reforçando aqui, corroborando com a opinião do Stanislau. Recentemente a gente fez uma viagem à Islândia e você sabe, Pedro, a gente quase sofreu um naufrágio ali no Mar do Norte, e não fosse a responsabilidade da agência que estava promovendo ali aquele passeio para a gente teria problemas sérios e muito maiores. Então, concordo com o Stanislau, as agências têm que repensar o tempo todo o seu negócio, como qualquer outra organização precisa o tempo todo estar antenada com as mudanças que vêm com o mercado. E eu só gostaria de lembrar que uma vez eu assisti uma palestra num desses grandes futuristas americanos, né, em que ele estava aqui no Brasil, e aí plateia lá de mais de 1.000 pessoas assistindo, daí ele perguntou, mas pessoal, quantos de vocês trabalham em agências de turismo? Né? Isso há 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás, tá? E aí um monte de gente lá, uma quantidade significativa de gente, né, levantou a mão e ele falou: "Olha, pessoal, eu sinto muito dizer para vocês, mas assim a grande maioria de vocês vai estar desempregada no futuro." Tá? Então, isso daí foi uma afirmação que chocou, tá? Mas naquela época não existia a exploração da internet através de ferramentas da internet, ou se não facilidades existentes na internet para conseguir formatar alguma coisa. Tá? Então, hoje em dia, essa figura é crescente. Né? Quantas pessoas não praticam através a reserva de uma série de coisas, através de aplicativos específicos de viagens, de reservas de voos, etc, etc. Tá? Eu, pessoalmente, tenho feito isso com bastante intensidade e, enfim, é um caminho como qualquer outro que de uma empresa que não deixou de existir, mas se reinventou em relação a isso. Tá? Então, não vou fazer propaganda das empresas aí, que acho que não cabe, mas, assim, de cara eu lembro de 2 ou 3, assim, que são altamente significativas nesse nosso mercado. Tá? Mas, de qualquer forma, então, a gente só aprendeu com essas respostas aí, elas não são dispensáveis, elas precisam se repensar para serem sentidas como necessárias dentro do seu foco de atuação. Tá? Aí uma próxima pergunta, que é uma pergunta do Durval, em que ele diz: Fernando, por que muitas organizações têm falhas na execução da estratégia, mesmo usando as ferramentas que você apresentou? Essa é uma pergunta que vale 1 milhão, hein? Durval sempre fazendo perguntas inteligentes, né, Pedro? E difíceis, né? Pois Talvez só essa pergunta aqui já valha um webinar específico para ela, né? Segundo as pesquisas, Durval, eu vou responder um pouco com base em pesquisas, um pouco com base na minha experiência pessoal. A principal falha, o principal gap que gera falha na execução da estratégia não é falha na análise das forças do ambiente de mercado. Essas análises, normalmente, se são usadas boas técnicas, elas normalmente são bem feitas. Por mais limitadas que elas possam ser em relação ao futuro, como a gente comentou. Mas a principal causa de falha na execução, o gap de execução, é a comunicação e a liderança. A questão da liderança ela é fundamental. Porque se uma equipe de planejamento, né, um gestor, um líder, ele pode fazer o melhor planejamento do mundo. Se ele não comunicar claramente a estratégia para a sua equipe, e ainda há gestores que acham que estratégia é uma questão de segredo da empresa, então ele faz o planejamento e não conta para ninguém, sem a comunicação, sem o envolvimento, sem o engajamento da equipe com a execução da estratégia, ela simplesmente não vai acontecer. E, na minha visão pessoal, é isso que acontece mesmo. O gestor faz o bom planejamento, esse planejamento muitas vezes morre na gaveta por uma falha de liderança, e quando não está na gaveta, o gestor luta sozinho para executar a estratégia, porque ele não tem os mecanismos de execução
acompanhamento, gestão, que são próprios dessa área de estratégia, né? São diferentes dos mecanismos de gestão das operações normais da empresa. Então, eu daria essa resposta para você, mas certamente você tem outros complementos muito bons na cabeça, a gente pode conversar uma hora sobre isso. Legal. Bom, pessoal, a gente vai estar encerrando essa questão de respostas às perguntas. Quem perguntou aí teve as respostas. Quem quiser ou lembrar de alguma pergunta que gostaria de fazer e não fez, pode entrar no nosso site, na parte final do nosso site aí tem um espaço para fazer de conversar conosco, né? Então pode fazer as perguntas e a gente tem vai ter o prazer de trazer uma resposta para vocês e respondendo isso daí para todos os presentes do nosso webinar. Fernando, quero te agradecer muito pela tua participação, pela riqueza de informações que você trouxe e gostaria que você fizesse as considerações finais aí do nosso webinar. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento aqui. Durante mais de 30 anos da minha vida, eu dei aula e gosto de compartilhar o que eu sei. Creio que na vida a gente aprende para poder compartilhar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem também. E o convite para o nosso curso é justamente nesse sentido, para poder ajudar gestores, líderes e mesmo pessoas que queiram usar essas técnicas no seu planejamento pessoal, para que elas aprendam com a gente e possam aí melhorar o seu desempenho, melhorar o desempenho das suas organizações. Fica o convite, a gente aguarda vocês por lá. Muito bom, muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação de todos vocês que nos honraram com as colocações de vocês, com a presença de vocês. E agora eu gostaria de fazer alguns lembretes aí. Primeiro que a gente tem aquela pesquisa de satisfação que é extremamente importante para nós. Então está aí o QR Code aí projetado na tela, tá? E se vocês puderem nos oferecer as respostas às perguntas da pesquisa, que é uma coisa de 2 minutos no máximo, então a gente fica muito agradecido. E, assim, o nosso webinar fica disponível para vocês revisitarem a apresentação no nosso site, vai estar disponível em 2 dias, 3 dias no máximo, tá? E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, presença virtual, mas sempre presença, e até uma próxima vez. Espero que a gente tenha a honra de ter vocês novamente no nosso próximo webinar, que vai acontecer em agosto. Tá? Muito bom. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite a todos.